Olá, queridos, eu sou o João Paulo, eu sou professor de Geografia aqui do QG, além disso também sou formado em Direito, sou diretor jurídico de uma empresa de educação, dou aula de Direito Constitucional em graduação e pós-graduação. Então eu vim aqui hoje para conversar um pouco sobre o processo de impeachment com vocês. Esse é um tema que eu vou falar para vocês que mistura um pouco da geografia, um pouco do direito, então eu vou trazer alguns esclarecimentos importantes para vocês. Obviamente eu tenho minhas inclinações políticas e eu tenho subjetivamente algum tipo de ideia em relação ao impeachment, mas meu objetivo hoje com vocês é só falar um pouco do procedimento, é esclarecer de forma mais didática possível, tentando trazer um linguajar que vocês entendam como que vai se dar e por que está acontecendo o procedimento de impeachment. Vamos aqui rapidamente refletir um pouco sobre o que já aconteceu até agora e qual é o futuro. Primeiro, o impeachment ele vai acontecer caso o presidente da República ou o vice-presidente da República cometam um crime de responsabilidade. Esse crime de responsabilidade, ou esses crimes, porque são várias atitudes, estão elencadas lá no artigo 85 da Constituição. Basicamente, são crimes diferentes de outros crimes comuns que vocês estão acostumados. Vocês vão ver, por exemplo, quem julga esse crime é o Senado. E o presidente ou o vice-presidente que sofram o impeachment, eles não serão presos. As penas são diferentes. Então, os crimes de responsabilidade, eles são crimes políticos administrativos, decorrentes de condutas políticas administrativas. O que fala a Constituição? A Constituição diz lá no artigo 52 que compete privativamente ao Senado, ou seja, cabe ao Senado o julgamento de um desses crimes de responsabilidade. Então, o julgamento de fato ele só acontece no Senado. Vocês viram recentemente que a Câmara dos Deputados passou por uma grande votação e aprovou alguma coisa, mas o que aprovou não foi o impeachment. O trabalho da Câmara é simplesmente viabilizar que o Senado faça isso. A gente chama de juízo de admissibilidade. Então, o que a Câmara votou ali foi se o procedimento, o processo de impeachment, o julgamento de impeachment deveria ou não deveria acontecer lá no Senado. Alguém faz uma denúncia e entrega isso para o presidente da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados monta uma comissão que faz um relatório. Esse relatório é votado, ele é entregue para o Pleno e o Pleno, caso haja votação de mais de 2/3 dos deputados, ele submete isso para o Senado. Então, na verdade, o que a Câmara faz é um juízo de admissibilidade. Até aí já vimos que no caso da Dilma, esse juízo de admissibilidade ele foi aprovado. O processo é encaminhado para o Senado, o presidente do Senado recebe esse processo e ele faz a leitura de todo o processo para o Pleno. Daí o presidente do Senado monta uma comissão. Essa comissão é composta por 21 senadores e os senadores vão fazer um relatório. Esse relatório vai fazer um novo juízo de admissibilidade do processo de impeachment. Então são duas admissibilidades. Uma na Câmara dos Deputados, que já foi aprovada, e a outra no Senado. Depois que o relatório ele é preparado pela Comissão Especial do Senado, a Comissão Especial do Senado vota o relatório e submete esse relatório ao Pleno do Senado. Ainda estamos em juízo de admissibilidade. O que vai acontecer agora é que o Senado ele vai se reunir para votar se o julgamento será iniciado ou não, se admite o processo ou não. Essa votação ela vai ser rigorosamente idêntica ao que aconteceu com o Fernando Collor de Mello. Para que o Senado inicie o julgamento, o Senado terá que ter no seu pleno a maioria dos seus membros, ou seja, metade mais um dos seus membros deverão estar presentes nessa sessão de julgamento. O Senado tem 81 membros, então terão que estar presentes nessa sessão de julgamento pelo menos 41 membros para iniciar a votação. Para que o julgamento se inicie, para que de fato haja julgamento do impeachment, daqueles presentes, então vamos supor que haja, por exemplo, 70 presentes. 70 presentes extrapolou o quórum necessário de 41. Para que inicie-se o julgamento de fato e o Senado admita, a maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes deverá votar favoravelmente à abertura do processo de impeachment, do julgamento do impeachment de fato. Então se tiver, por exemplo, 70, 36... maioria simples é metade mais um, 36 presentes deverão votar favoravelmente. Aí o segundo juízo de admissibilidade se completa e é nesse momento, será nesse momento, em que o julgamento do impeachment de fato começará.
Aqui tem um ponto importante. Por quê? Porque quando o Senado fizer o seu juízo de admissibilidade, caso ele entenda que o processo e o julgamento deverão acontecer, a presidente da República será afastada por 180 dias. Durante esse período, assumirá interinamente o vice-presidente, o Michel Temer. Daí, o processo de fato começa, o julgamento de fato começa. Aquela comissão que elaborou o relatório de admissibilidade, agora vai elaborar um novo relatório. E aí um relatório já completo, aí já tem cara de tribunal, aí já tem cara de julgamento. É nesse momento que as partes serão ouvidas. A acusação, a defesa vão apresentar seus argumentos acerca daqueles supostos crimes de responsabilidade que a presidente Dilma cometeu. Só para vocês terem uma ideia, as acusações principais em relação a Dilma hoje são, primeiro, em relação às pedaladas fiscais. Assim, sendo muito simplista, a pedalada fiscal é basicamente o seguinte: a presidente Dilma, ela prometeu jogar uma quantidade de dinheiro nos bancos para que os bancos públicos, Caixa, Banco do Brasil, financiassem projetos sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família. O problema é que ela não colocou a quantidade de dinheiro necessária, fazendo com que os bancos arcassem com esses custos, com essas despesas. Então ela gerou um endividamento com o banco. Isso foi a pedalada. A pedalada fiscal é o principal ponto. Tem um outro ponto também que é a questão dos créditos. A presidente Dilma aumentou a quantidade de crédito dentro do seu orçamento sem que isso passasse pelo Congresso, ou seja, fez isso por meio de decreto. E necessariamente deveria ter sido feito por meio de lei, ou seja, o Congresso deveria ter sido aprovado. Tecnicamente, é aí que está o julgamento da presidente Dilma. Voltando, aquela comissão especial, ela vai analisar as provas, ouvir acusação, ouvir defesa, e depois disso ela vai elaborar um outro relatório. E aí sim, um relatório mais embasado. Vota novamente o relatório e encaminha o relatório para o Pleno do Senado. E ali monta-se o Tribunal Final. O Tribunal Final ele é conduzido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, hoje o ministro Lewandowski. Para que o Senado aprove o impeachment, deverão votar 2/3 dos membros de forma favorável. 2/3 mais 1. Então, será necessária a aprovação por 54 votos para que a presidente Dilma sofra o impeachment. Como eu te falei, isso é crime de responsabilidade, não é crime comum. Então, a presidente Dilma não sairá presa do Senado. Na verdade, o que a presidente Dilma sofrerá como sanção será, primeiro, ela será afastada do cargo de presidente da República, ela perderá o cargo, e além disso, por 8 anos, ela será inelegível e ficará afastada da vida pública, tal como aconteceu o presidente Fernando Collor de Mello. Lembrando da época do Collor, o Collor, nesse meio do caminho, após o processo ser inaugurado no Senado, o Collor tentou renunciar ao seu cargo, achando que conseguiria assim evitar a sanção dos 8 anos. O Supremo Tribunal Federal já tem posição firmada de que isso não vai extinguir o julgamento. O julgamento vai prosseguir e, caso o julgamento ele incorra no impeachment, a presidente Dilma ficará afastada pelos 8 anos da vida pública. Para finalizar, eu queria matar 2 dúvidas que normalmente surgem, inclusive informações que normalmente vêm erradas. Caso a presidente Dilma sofra o impeachment, quem vai assumir a presidência é o vice-presidente Michel Temer. Então, quem será o novo vice-presidente do Brasil? Resposta: ninguém. Não haverá mais vice-presidente do Brasil. Isso é importante. Por quê? Porque o artigo 81 da Constituição, ele traz uma linha sucessória em caso de vacância. E essa linha sucessória em caso de vacância é temporária. Então vamos supor que o Michel Temer, como presidente da República, caso a Dilma venha a sofrer um impeachment, ele viaje por um tempo específico. Nós precisaremos de um presidente substituto. A linha sucessória que o artigo 81 estabelece é, primeiro, o vice, que agora virou presidente, depois, o presidente da Câmara dos Deputados, e aí seria atualmente o Eduardo Cunha, depois, o presidente do Senado e, por fim, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas isso é só em caso de vacância, é provisório. Ou seja, a situação, em caso a Dilma sofra o impeachment, é que nós não teremos mais vice-presidente. Daí, você deve estar se perguntando, João, se não tem mais vice-presidente, eu já ouvi falar que existem pedidos de impeachment também em face do vice, do Michel Temer. É verdade. O pedido de impeachment ele já foi travado pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que tem poder de fazer isso. Mas caso, no futuro, o vice-presidente, que virou presidente em função do impeachment, venha sofrer também o impeachment, o que acontece com o Brasil? Aí, o artigo 82, ele traz a solução. Caso
o impeachment de um vice-presidente que transformou-se em presidente venha acontecer no primeiro biênio, ou seja, nos 2 primeiros anos do mandato, haverá novas eleições diretas em até 90 dias. Caso isso ocorra no segundo biênio, também haverá novas eleições, porém serão eleições indiretas, eleições realizadas pelo Congresso Nacional. Então o que eu estou te mostrando é que o Eduardo Cunha, ele não tem como virar presidente da República do Brasil, pelo menos não de forma sucessória. O que vai acontecer é que caso o Michel Temer venha a perder também o seu mandato por um impeachment, nós teremos necessariamente novas eleições. O primeiro biênio, ele encerra-se no final do ano. Então, sempre no dia 1º de janeiro que nós completaremos o segundo ano. Então, 1º de janeiro do ano que vem, nós teremos essa virada. Então, eleições diretas até 1º de janeiro, eleições indiretas a partir do dia 1º de janeiro. Último ponto importante. No caso do Collor, a Câmara dos Deputados ela autorizou 2 processos diferentes. Primeiro, foi um processo sobre crime de responsabilidade, que o Senado julgou e o Senado, inclusive, decretou o impeachment do Collor. Além disso, a Câmara dos Deputados aprovou que o Supremo Tribunal Federal julgasse o ex-presidente Collor acerca de crimes comuns. Esse julgamento, que aconteceu lá no Supremo Tribunal Federal em relação a crimes de corrupção, no ano de 1994, ele foi arquivado por falta de provas. No caso da Dilma, especificamente, está acontecendo apenas o processo político. Ou seja, o Senado Federal ele julga, mas não tem outro julgamento no Supremo Tribunal Federal por questões de crimes comuns. Então a Dilma não tem como ser presa, ok? E o último ponto importante que é muito levantado é a questão dos votos, como vocês estão vendo, aquela vergonha de eu voto Deus, eu voto família. Mas será que o deputado ou o senador ele não é obrigado a necessariamente tratar das questões políticas que estão acontecendo? Ele não tem que falar se houve pedalada ou não? A resposta é não. O Supremo Tribunal Federal, no caso Collor especificamente, firmou o entendimento de que a decisão do Senado será uma decisão estritamente política. E sobre essa decisão política não haverá controle do Supremo. Então, mesmo que o Senado não toque naquelas questões políticas importantes, mesmo que ele não fale dos crimes de improbidade, e se os senadores politicamente quiserem derrubar a Dilma, não tem jeito, a Dilma ela vai sofrer um impeachment por decisão política e não há que se controlar. Ok? Espero ter esclarecido algumas questões. Até a próxima.